Graças a Deus, em Atos capítulo 3, no verso 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para orar na hora. Era levado um homem coxo de nascimento, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo-lhe ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava e disse: uma esmola. E Pedro, fritando juntamente com João, olhai para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ou seja, quantas vezes você fica esperando para receber coisas de homem? Ou seja, quantas vezes você fica esperando que os outros façam coisas? Você espera que os outros venham mudar a sua vida, te tirar dessa situação? Olha o que diz mais a palavra de Deus. E Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro e nem prata, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus de Nazaré, anda. Ou seja, a palavra de Deus é Deus que muda a sua vida. Ou seja, ele falou: eu não tenho nada para oferecer de mim, mas o Senhor que vai te abençoar. O que eu te dou é a presença do Senhor. Ou seja, a presença de Deus que está na sua vida, que vai mudar qualquer situação, circunstância. Ou seja, o que nós temos que ter é a presença de Deus. Quanto você espera os outros, o homem, para mudar a sua vida? Ou seja, Pedro e João, ou seja, não tinha nada para oferecer. Ou seja, humanamente falando, mas eles tinham uma coisa que pode mudar a vida de qualquer pessoa: a presença de Deus, a confiança em Deus. Ou seja, se você determinar, o milagre acontece, a resposta de Deus. Deus opera maravilhas. O que nós precisamos ter é a presença de Deus sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ou seja, dentro de nós. Ou seja, não há coisa mais valiosa. Ou seja, se Pedro e João dessem dinheiro àquele homem, ele ia continuar ali coxo, aleijado, ia continuar, ou seja, o tempo passando, ele ia continuar do mesmo jeito. O que nós temos que ter é a fé, a confiança em Deus. Ou seja,
É Deus quem muda qualquer situação. Se você tiver comunhão com Ele, ou seja, Ele muda qualquer situação. Ou seja, Ele te cura de uma doença, de uma enfermidade, de um problema. Ou seja, a sua vida tem que estar nas mãos de Deus. Você espera o que para mudar essa situação? Quanto tempo, ou seja, que aquele homem vivia naquela situação? Ou seja, o que nós temos que ter é Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, porque quando você crê na palavra de Deus, qualquer situação muda. Aquilo que sair da sua boca, ou seja, quando você tem uma comunhão com Deus, muda qualquer situação. Ou seja, por causa da obediência a Deus, por causa da comunhão que você tem com Deus. Ou seja, você espera vencer os problemas, ou seja, mas você não tem que estar parado, conformado diante. Não importa a situação, você não pode viver conformado. Há pessoas que estão na presença de Deus, mas ela já não ora mais, já não tem uma vida reta com Deus, ou seja, já não faz propósito mais, já não oram mais. Pedro e João, ou seja, às 3 da tarde, ou seja, eles iam, ou seja, à casa do Senhor, orar, ou seja, buscar a presença de Deus, ou seja, e pregar para aquele povo que ali fosse. Ou seja, quando nós temos a presença de Deus, quando a presença de Deus está sobre a nossa vida, ou seja, se nós acreditarmos, Deus, Ele tem o poder de mudar qualquer situação. Ou seja, Pedro e João mandou aquele homem olhar para eles, ou seja, eles disseram: eu não tenho nada para te dar, nem prata, nem ouro. Ou seja, mas o que eu tenho para te dar é Jesus de Nazaré. É Ele que vai mudar a sua vida. E ali ele mandou aquele homem levantar. E aquele homem foi curado. Ou seja, Deus operou, Deus abençoou. Ou seja, o que muda a vida de qualquer pessoa é Jesus Cristo. Enquanto a pessoa não entender, ela vai viver mendigando, reclamando da vida, enquanto ela se conformar com a situação, que ela não orar, que ela não tiver uma comunhão com o Senhor,
ela vai viver conformada. Quantas são as pessoas que estão conformadas com a vida que levam? Uma vida servindo a Deus na miséria? Ou seja, se entregou àquela situação. Ou seja, se você acreditar, Jesus Cristo, Ele muda a sua situação, Ele te tira você da miséria, desse fracasso, dessa angústia. Ou seja, você não vai vencer os problemas se você não orar, se você não tiver um particular com Deus, não. Você só vai vencer. Pode vir a palavra que for, ou seja, para tentar te derrubar, a má notícia. Ou seja, muitas são as pessoas que recebem a má notícia, estando na presença de Deus. Essa pessoa se entrega à depressão, se entrega diante desse problema, não luta, desiste. Ou seja, o apóstolo Pedro e João, ou seja, falou: o que eu tenho é Jesus Cristo. Toma o teu leito e anda. Ou seja, é preciso, ou seja, levar a sua confiança a Deus. Você espera vencer, mas você não ora, você não tem uma vida de jejum com Deus, você se entrega ao problema, porque você não encontra saída, porque você não alimenta da palavra de Deus, da presença dEle, porque Ele que te dá força, Ele que te dá a direção para você sair do sofrimento. Ou seja, o que nós precisamos, muitas pessoas não entendem, duvidam. Ou seja, o que nós precisamos para vencer é de Jesus Cristo, colocar a nossa confiança nele, é lançar a nossa confiança nele, é acreditar nele. Ou seja, porque só Ele pode mudar a sua vida. Ou seja, Jesus Cristo é o único que vai mudar a sua vida. Não espere que o homem possa mudar a sua vida, que o homem não muda a vida de ninguém. Ou seja, ele é usado quando Deus permite, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa buscar a Deus. Ou seja, para a sua vida ser mudada, Deus envia alguém para te ajudar, mas para a sua vida mudar, para a sua vida ser transformada, você precisa entregar a sua vida para Ele. Você precisa ter uma vida de oração para você vencer os problemas. Ou seja, o mundo que nós vivemos, ou seja, as distrações,
na internet, são muitas nos jogos, ou seja, muitas coisas aparecem para roubar a nossa atenção diante de Deus. Uma estratégia que Satanás, ele quer nos tirar do foco, ou seja, da nossa vida com Deus, do caminho da salvação. Ou seja, ele quer que você vá à igreja, mas que você já não... Para ele, se você não orar mais, está agradando ele. Ou seja, você não pode deixar, ou seja, distrair. O tempo está passando, ou seja, cada dia, ou seja, surgem más notícias, ou seja, tantas coisas acontecem. E aonde está a sua comunhão para você superar, para você vencer aquilo que está vindo? Ou seja, você só vai vencer se você tiver comunhão com Deus. Como que você espera orientar alguém, ou seja, ao caminho do Senhor, levar essa pessoa ao caminho do Senhor, se você não ora, se você não jejua? Como que você pode levar Jesus Cristo? Como que essa pessoa vai acreditar? Ou seja, essa pessoa, ela só vai acreditar se vê mudança na sua vida. Ou seja, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, ou seja, você só pode ajudar alguém, direcionar a vida dessa pessoa através do Espírito Santo, se você estiver cheio da presença dele. Ou seja, é o que nós precisamos. Ou seja, a nossa vida é muito preciosa para Deus. Ou seja, é preciso orar, é preciso buscar Deus cada vez mais. As lutas vão vir. Como que você vai, ou seja, sair diante de uma má notícia, se você não ora, se você está distraído com outras coisas, se você não medita na palavra de Deus? Ou seja, como que você espera, ou seja, que a sua vida muda, que as pessoas vejam Deus na sua vida, se você não tem comunhão com Ele? Ou seja, há muitos problemas que nós vamos passar, ou seja, não importa se a pessoa está na igreja, na presença do Senhor, se já aceitou ou não, todos nós vamos enfrentar problemas.
Mas o que vai prevalecer é se você tiver Jesus Cristo dentro de você. Quando a presença dele está, aquilo que você determinar, ou seja, para o bem, vai acontecer. Ou seja, Deus vai ouvir a sua oração. Ou seja, quando há a presença de Jesus Cristo, qualquer situação muda. Ou seja, ele muda qualquer situação que você está vivendo, que você está passando. Ou seja, qual tem sido o que você está passando dentro da sua casa, ou seja, no seu trabalho? Você não consegue dormir à noite? Você não tem paz? É uma dívida? Ou seja, você vive uma pessoa ansiosa, vive uma pessoa com medo de acontecer algo ruim. Você precisa ter Jesus Cristo dentro de você. Ou seja, você precisa entregar a sua vida para Ele. Ou seja, quando você aceita, quando você anda no caminho dele, deixa a vida errada, ou seja, os caminhos errados, a sua vida muda. Ou seja, o que tem que estar dentro de você, de qualquer pessoa, para ela vencer uma doença, uma enfermidade, um problema no casamento, um problema financeiro, um problema espiritual, uma perseguição, precisa ter Jesus Cristo dentro dela, ou seja, guiando ela, ou seja, dando a direção certa, dando livramento, livrando do mal, abençoando a vida dela, direcionando a direção certa para sair desse problema, para a vida dela mudar. Mas cabe a você dar ouvido à palavra de Deus. Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Ou seja, quer que você não vive, ou seja, mendigando, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Ou seja, não se conforma, ou seja, com o problema que você está passando. Ou seja, não olha para o que os outros tenham falado de você. Ou seja, se os outros têm lançado sobre a sua vida só palavras negativas, você precisa reagir. Ou seja, você precisa abrir o seu coração para Deus. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Talvez você fale, você não sabe o que eu estou passando. Ou seja, eu não sei o tamanho do teu sofrimento, da sua luta. Mas se você falar com a pessoa certa,
Se você entregar a sua vida para Ele, você vai ver que Jesus Cristo, Ele muda qualquer situação. Você vai ver que valeu a pena entregar a sua vida para Ele, porque só Ele pode salvar, só Ele pode abençoar, mudar qualquer situação, circunstância, mas depende de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.